Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem correntes e ninguém consegue ver por fora. Mas ela prende a nossa mente, trava nossos passos, enfraquece nossa fé e nos faz viver longe daquilo que nascemos para viver. E talvez sem perceber, muitos de nós estejamos tentando construir uma vida livre, usando pensamentos que ainda estão presos. Deuteronômio capítulo 4 nos revela que a verdadeira liberdade não começa quando a gente faz tudo o que quer. Ela começa quando a gente aprende a viver pelos princípios certos. Porque quem vive sem direção pode até andar muito, mas nem sempre chega ao lugar certo. Hoje nós vamos entender como esse capítulo nos ensina a despertar para uma vida de sabedoria, de liberdade e abundância. Não uma abundância vazia, apenas de coisas por fora, mas uma abundância com paz, com propósito, com saúde, com clareza, com identidade, prosperidade e presença do Criador no caminho. Deuteronômio 4 é um chamado à memória, à obediência, à sabedoria e à consciência. Moisés está falando ao povo antes de entrarem na terra prometida. Eles estavam diante de uma nova fase, uma nova vida, uma nova oportunidade. Mas antes de avançarem, Deus os lembra de algo essencial. Não esqueçam os princípios. Isso fala muito com a nossa vida hoje, porque muitas vezes nós queremos entrar em uma nova fase, queremos prosperar, queremos crescer, queremos ter liberdade, seja liberdade financeira, emocional, espiritual. Queremos viver com mais paz, com saúde, com alegria, mas tentamos fazer isso esquecendo os fundamentos. E quando a gente esquece os fundamentos, a vida começa a pesar. A mente fica confusa, o coração fica ansioso, as escolhas ficam desordenadas e a gente começa a chamar de dificuldade aquilo que muitas vezes é falta de direção. Deuteronômio 4 nos desperta para uma verdade. Antes de conquistar por fora, nós precisamos alinhar por dentro. Logo no início do capítulo, Moisés chama o povo para ouvir os estatutos e mandamentos do Senhor. Ou seja, antes de agir, o povo precisava escutar. E aqui existe uma chave importante. Muita gente quer vencer, mas não quer ouvir. Quer prosperar, mas não quer aprender. Quer liberdade, mas não quer direção. Só que a vida tem leis. A natureza tem leis, o corpo tem leis, a mente tem leis, a prosperidade tem princípios, os relacionamentos têm fundamentos, a paz tem caminho. Quando nós ignoramos essas leis, a vida começa a nos cobrar. É como plantar uma semente do medo e esperar colher coragem. Não funciona. É como alimentar pensamentos de escassez e esperar viver abundância. Não combina. É como viver sem disciplina e esperar colher grandes resultados. A conta não fecha. Deuteronômio 4 nos ensina que ouvir é o primeiro passo para viver com sabedoria. Ouvir a Deus, ouvir a consciência, ouvir a verdade, ouvir os sinais da vida, ouvir o que o nosso próprio coração está tentando nos mostrar. Porque muitas vezes o Criador já está falando, mas nós
estamos ocupados demais tentando controlar ou fazer tudo do nosso jeito. Muitas pessoas confundem liberdade com fazer qualquer coisa. Mas a liberdade verdadeira nasce quando nós seguimos princípios que protegem a nossa vida. Um rio só consegue chegar ao seu destino porque tem margens. Sem margens, ele vira enchente, ele se espalha, perde a força e causa destruição. A nossa vida também é assim. Sem princípios, nossa energia se espalha, sem direção, nosso talento se perde, sem valores, nossas conquistas podem nos destruir, sem sabedoria, até a riqueza pode virar peso. Por isso, quando Deus entrega mandamentos ao povo, Ele não está colocando uma prisão, Ele está mostrando um caminho. Os princípios do Criador não existem para diminuir nossa alegria, eles existem para proteger a nossa essência. Quando nós aprendemos a viver com verdade, com disciplina, com honra, com gratidão, com responsabilidade, com fé e sabedoria, começamos a sair das prisões invisíveis. A prisão do medo, da culpa, da comparação, da escassez, a prisão de viver tentando agradar todo mundo, a prisão de não reconhecer os próprios dons. A liberdade começa quando a gente para de viver reagindo ao mundo e começa a viver guiado por princípios. Em Deuteronômio 4, Moisés alerta o povo para não se esquecer daquilo que eles viram, viveram e receberam. Porque uma das maiores causas de queda na vida não é a falta de oportunidade, é o esquecimento. A gente esquece quem nos sustentou, esquece os livramentos, as lições, os valores, a essência, esquece a voz de Deus dentro de nós, esquece que a vida tem propósito, e quando a gente esquece, começamos a buscar fora aquilo que já deveria estar firmado por dentro. Nós começamos a medir nosso valor pelo dinheiro, pela aprovação, pelo cargo, pela aparência, pelos resultados rápidos. Mas a nossa identidade não nasce do que nós temos. Ela nasce do que nós somos diante do Criador. Todos nós recebemos dons, talentos, capacidades, inteligência, visão e sementes de grandeza. Mas tudo isso precisa ser desenvolvido com consciência. O perigo é usar nossos dons sem sabedoria, buscar riqueza sem propósito, buscar sucesso sem paz, buscar liberdade sem responsabilidade e buscar crescimento sem caráter. Deuteronômio 4 nos lembra: não esqueçamos a fonte. Porque quando a gente sabe de onde vem a nossa força, a gente não se perde quando a vida começa a dar certo. A terra prometida representava uma vida nova para aquele povo. Representava provisão, herança, crescimento, abundância e cumprimento da promessa. Mas antes da terra veio o ensinamento. Isso nos mostra que prosperidade sem preparo pode se tornar uma armadilha. Muitas vezes nós pedimos abundância, mas ainda carregamos mentalidade de escassez. Pedimos riqueza, mas ainda temos medo de crescer. Pedimos portas abertas, mas continuamos presos a velhos hábitos. Pedimos liberdade, mas continuamos sem assumir responsabilidades pelas nossas escolhas. Prosperidade com propósito é diferente de acumular coisas. Prosperidade com propósito é ter recursos para viver bem, servir melhor, desenvolver talentos, criar oportunidades, contribuir com o mundo e caminhar com paz. Riqueza com sabedoria é quando o dinheiro não domina a alma,
É quando o crescimento não rouba a humildade. É quando as conquistas não afastam a gente da essência. É quando o sucesso não nos faz esquecer do Criador. A verdadeira abundância não está apenas em entrar na terra, mas em saber viver dentro dela. Porque não basta conquistar, nós precisamos saber permanecer. Agora, trazendo isso para a nossa vida prática, existem algumas atitudes simples que podem nos ajudar nessa caminhada chamada vida. A primeira é parar todos os dias por alguns minutos para ouvir. Antes de correr, antes de decidir, antes de reagir, a gente precisa silenciar um pouco. No silêncio, muitas respostas aparecem. A mente desacelera, o coração fala e Deus orienta. E a segunda é observar quais pensamentos estão guiando nossas decisões. Nós estamos agindo por fé ou por medo? Por propósito ou por comparação? Por sabedoria ou por impulso? Por identidade ou por carência? E a terceira é escrever quais são os princípios que vão governar a nossa vida. Por exemplo, verdade, disciplina, gratidão, coragem, saúde, generosidade, honra, aprendizado, fé, responsabilidade. Quando os princípios estão claros, as decisões ficam mais simples. A quarta é cuidar do corpo, da mente e do espírito como uma unidade. Não adianta buscar prosperidade destruindo a saúde. Não adianta buscar sucesso vivendo sem paz. Não adianta querer abundância carregando culpa, mágoa, ansiedade todos os dias. A quinta é reconhecer nossos dons e colocá-los em movimento. Dom parado enfraquece, talento escondido adoece, capacidade não usada vira frustração. O que nós recebemos ao nascer precisa ser desenvolvido com prática, com coragem e serviço. E a sexta é lembrar todos os dias que nós não estamos aqui apenas para sobreviver. Nós estamos aqui para viver com sentido. A vida começa a mudar quando paramos de perguntar apenas o que eu quero ganhar e começamos a perguntar quem eu preciso me tornar para viver a promessa com sabedoria. Deuteronômio 4 nos mostra que mesmo quando o povo se afastasse, ainda haveria caminho de volta se buscassem ao Senhor de todo o coração. Isso é poderoso porque talvez muitos de nós tenhamos nos perdido em algum momento. Perdemos tempo, oportunidades, paz, confiança, conexão com a essência, coragem de sonhar. Mas perder o caminho por um tempo não significa perder o destino para sempre. Existe volta, existe recomeço, existe cura, existe restauração e existe despertar. Quando nós voltamos para os princípios, voltamos para nós mesmos. Quando voltamos para Deus, voltamos para a fonte. Quando voltamos para a verdade, a confusão começa a perder força. A culpa diz, acabou. O medo diz, não tente. A escassez diz, não existe o suficiente. Mas a sabedoria diz, volte para o centro, alinhe sua vida e caminhe de novo. Nós não precisamos carregar pesos que o Criador nunca mandou a gente carregar. A grande mensagem de Deuteronômio 4 para nós é esta: a vida livre, sábia e abundante não nasce do acaso, ela nasce do alinhamento. Do alinhamento com Deus, com os princípios, com a verdade, com a essência, com os dons que carregamos, com o propósito que carregamos. Nós não fomos criados para viver presos ao medo, à culpa, à confusão, à comparação ou à escassez. Nós fomos criados
para caminhar com consciência, crescer com sabedoria, prosperar com propósito e viver com paz. Mas para isso precisamos lembrar quem somos, de onde viemos, quem nos guia, lembrar que a liberdade verdadeira não é viver sem direção, mas viver na direção certa. Deuteronômio 4 é um convite para despertar. Despertar para ouvir, para obedecer os princípios da vida, para cuidar da alma, desenvolver talentos, prosperar sem se perder e despertar para viver uma abundância que começa dentro e se manifesta fora. Se essa mensagem falou com seu coração, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar caminhando com a gente nessa jornada de fé, de consciência, de prosperidade e propósito. No próximo vídeo vamos continuar aprendendo como os princípios podem transformar nossa mente, nossas escolhas e nosso destino. Que a nossa vida seja guiada pela sabedoria, protegida pela verdade e cheia de abundância que nasce do propósito. Eu te espero no próximo vídeo.